Oi, turma, tudo jóia? Hoje esse friozinho, né? Tá gostoso pra gente ficar na cama, mas temos que estudar. As férias estão chegando hoje, é como se fosse o nosso último dia de aula antes das férias. Então, espero que vocês descansem bastante para quando a gente voltar, a gente, ó, continuar aí na luta para aprender, não é verdade? Que não pode parar, a escola não pode parar. Hoje eu fiz esse vídeo para vocês para explicar a atividade de hoje que é sobre contos de fada. Bem, é um outro gênero textual que nós vamos estudar, tá joia? No terceiro ano, a gente estuda bastante esses gêneros textuais. Nós vamos estudar é, contos de fadas, nós vamos estudar os textos que eu já dei para vocês, né? De descritivo, texto informativo, que é aquelas fichas, né, que a gente fez sobre os animais, lembra? Tinha que escolher um animal e falar sobre ele e tal. Texto informativo, assim como textos explicativos, nós vamos ter fábulas, então existem receitas, existem vários gêneros textuais. E o terceiro ano, o foco dele é bem isso mesmo, é bem a gente conhecer os gêneros textuais. O conto de fada é uma coisa que vocês estão muito acostumados, mas existem algumas regrinhas. Essas que eu passei na lousa não foi com os conteúdos, mas amanhã, quando vocês hoje, a hora que vocês estiverem recebendo esse conteúdo, o vídeo, vocês já vão receber esse conteúdo também para vocês estarem passando no caderno, tá? Essa aula é para fazer no caderno de texto para quem tem o caderno de texto separado. Quem não tem, vai fazer no caderno de português por enquanto, tá? As mães que puderem providenciar o caderno de texto, vai ser legal para a gente trabalhar isso separadamente, para depois, na hora de corrigir, né, toda a produção textual de vocês, ficar mais fácil para a professora recolher o caderno, tá bom? Então, olha, o Contos de Fadas, ele tem uma regra própria dele, que a gente tem que seguir. Então, tem algumas características no conto de fada, que são essas que eu passei para vocês, tá joia? Então, prestem atenção para poder depois fazer a atividade que eu mandei, que vocês têm que fazer, montar, né? Esse conto de fada de acordo com as figuras e os espaços que eu fui deixando na atividade para vocês. Então, olha lá. O conto de fada, ele sempre fala de sentimentos. Ele vai falar de amor, de ódio, de raiva, de vida, de morte. Ele sempre vai tratar de algo relacionado a isso. Exemplo, vamos pegar aí Branca de Neve, que todo mundo conhece, né? A Branca de Neve nasceu, princesa, tal, aí a mãe morreu quando ela nasceu. Já falamos de morte. Aí ela cresceu, criada pelo pai que amava ela demais. Amor. E quando ela ficou mais velha, o pai, né, se casou novamente e a madrasta tinha inveja da beleza dela. Então a madrasta mandou que o caçador a levasse para a floresta e que a matasse e trouxesse o coração. O caçador não conseguiu fazer isso porque ele viu que ela era uma boa moça, que não tinha porquê. Então aí a gente já tá falando de compaixão, né? De ver que a pessoa não merece aquilo. E aí ele deixou ela viver, e aí segue a história, ela vai morar com 7 anões, blá, 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 blá. Tem o príncipe, amor novamente, taranã, beleza. Conto de fada fala sobre sentimentos. Vai sempre envolver algum tipo de relacionamento emocional, né? Fala sobre o que as pessoas estão sentindo, relaciona o comportamento delas ao sentimento delas, né? A rainha teve inveja, é outro sentimento. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. A gente, quando for produzir um conto de fada, que a gente for inventar alguma história dentro desse gênero textual, a gente tem que estar ligado que tudo tem que ser ligado a sentimentos das pessoas, certo? A história sempre tem um narrador.
Não são os personagens que contam a história. É uma pessoa que é como se ela estivesse de fora assistindo. Então a pessoa tá ali fora, assistindo toda a história acontecer e vai contando. É como se a professora pegasse um livro e contasse uma história para vocês. Então, todo livro de conto de fada, ele é narrado, ele é contado uma história. Não são os personagens ou nenhum dos personagens que contam. É raro isso acontecer. Geralmente é uma pessoa que está de fora assistindo o que está acontecendo e vai contar depois para as pessoas. Começa sempre com era uma vez. Isso é uma característica super importante do conto de fada. É uma forma de indicar para vocês que é um conto de fada. Vocês já sabem de cara que é um conto de fada se ele começa com era uma vez, conto de fada. Nem preciso terminar de ler o texto, que eu já sei que é um conto de fada. Mas às vezes eu vou ter que continuar lendo o texto, porque às vezes algumas histórias são diferentes, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto, vocês têm que entender que começou com Era uma Vez, é uma característica do gênero conto de fada. Personagens. Os personagens são pessoas que não são comuns, como a gente. Os contos de fada sempre trazem personagens, príncipes, princesas, reis, rainhas, caçador, duendes, anões, castelos. Então, traz uma realidade, né? O conto de fada ele conta uma história que não é igual à nossa realidade, que é muito diferente. Tá? Então, a gente já percebe isso no texto do Conto de Fada, que ele é diferente, ele não é igual ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E aí vão ter personagens que, na verdade, não existem. Fadas, né? Como eu disse, gnomos. Além de que em alguns contos de fada, os animais falam, como o caso da Chapeuzinho Vermelho, que o lobo fala com ela. Né? Então o conto de fada ele dá essa característica aos animais de humanos. Os animais falam, os animais sentem, os animais convivem com as pessoas. E ele sempre termina com um final feliz. Você não vai ver um conto de fada que vai falar assim, e todos morreram. Pronto. Não, isso não existe. No conto de fada, o que acontece? O mal nunca vence, isso a gente tem que guardar na cabeça. O mal nunca vence as pessoas boas, né? Os personagens que são bons sempre vão conseguir aquilo que eles querem e eles vão terminar felizes, né? Então, contos de fada começa com Era uma Vez e termina com Felizes para Sempre. Não é assim que a gente sempre viu e sempre leu? Então, a verdade é essa. Guardando essas características, a gente tira de letra achar um conto de fada. Bota na cabecinha. Começa com Era uma Vez e termina com Felizes para Sempre. E ficaram felizes para sempre. E foram felizes para sempre. Felizes para sempre. Tá joia? Qualquer dúvida é só chamar a tia. Beijinho.